Olá pessoal, aqui é o Wellington Oliveira e a gente vai começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu vou ler um comentário que foi feito no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre gestão de lançamentos. E um comentário foi o seguinte: o Eder Prado ele comentou: gosto do tema, fazer mais com menos, o famoso azeitar o processo. Se você fosse vestir uma camisa hoje, seria o camisa 10 do time, estilo Ganso no melhor nível dele, tem classe, tem cadência. Aí ele fez um comentário interessante, que é o tema desse vídeo. Ele falou: faça um vídeo sobre autogerenciamento para home office, abraço. Inclusive, se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui abaixo nos comentários, que pode ser que o próximo vídeo que eu grave seja uma sugestão que você deu aqui nos comentários, beleza? Essa pergunta que ele fez, esse pedido, é uma pergunta complexa, né? Autogerenciamento, ou seja, o gerenciamento de si mesmo. Porque gerenciar já não é uma coisa fácil, fazer o gerenciamento de si mesmo já não é uma coisa fácil, e também no home office, né? Então a gente está falando aqui de três coisas diferentes. Então eu me muni aqui de várias informações para trazer para você aqui um conteúdo que realmente vai agregar valor. Então assim, o conteúdo desse vídeo está muito interessante. Então se fizer sentido para você, inscreva-se aqui no canal e curta também, porque dessa forma, como você já sabe, o YouTube espalha essa mensagem para outras pessoas. Arrisco até dizer que no final desse vídeo você vai querer compartilhar esse vídeo para outras pessoas, beleza? Então vamos lá, existem 5 elementos que você precisa cuidar para ser um profissional autogerenciável no home office. Em 2020, né, começou a pandemia, mas um pouco antes disso, em 2018, eu já trabalhava como home office. Inclusive, já até dei uma consultoria sobre esse tema, né, produtividade, fazer o gerenciamento em home office. E aqui eu vou trazer para você esses 5 elementos. E eu vou embasar para que você realmente pratique, né? Eu meio que quero te convencer que é uma excelente alternativa ser um profissional autogerenciável em home office. Beleza, o primeiro elemento é o elemento do ambiente. Você precisa cuidar do seu ambiente físico para que você seja um bom profissional, para que você consiga fazer o autogerenciamento. Wellington, tem que ter a ver uma coisa com a outra? Muita coisa. Se você tem um notebook legalzinho, se você às vezes tem um monitor, se você tem lá um teclado e um mouse que vão te ajudar a executar suas tarefas, você vai executar as tarefas de modo mais rápido. Ou seja, você não vai precisar ficar pensando muito. Quanto mais tempo você perde pensando, menos você passa executando, e execução é tempo. E agora, se você passa tempo pensando em coisas produtivas, você vai melhorar o seu trabalho. Então, o primeiro ponto é ambiente. Ainda falando de ambiente, não é só ter uma cadeira, ter uma mesa, um espaço para trabalhar. Você precisa entrar no segundo ponto, que é o ponto das distrações. E aqui é um dos pontos mais importantes dos 5. Porque pensa só, você está home office. Então, você precisa proteger a sua atenção o máximo possível, a todo momento. Então, você precisa combinar com as pessoas ao seu redor para que elas não te interrompam. Então, estar em home office é trabalhar em home office. A gente acabou de falar do ambiente. O ambiente é o seguinte: sentei na cadeira, estou trabalhando, estou no modo trabalho, ou seja, ninguém me interrompa. Porque no trabalho presencial não é assim, não é verdade? Quando você trabalhava, ou se você ainda trabalha no lugar presencial, ninguém fica lá te ligando, ninguém fica te pedindo um favorzinho, todo mundo entende que você está indisponível ali das 8 às 18. E no home office você precisa cuidar disso também. O seu ambiente ele precisa ser protegido. Então, quando você fala que vai trabalhar, você precisa combinar isso com as outras pessoas. Precisa combinar com quem, ué? Com seus amigos, com seus familiares, com sua esposa, com seu esposo, com todas aquelas pessoas que acham que home office não é trabalho. Né? Quem aqui nunca ouviu, né? Quando eu falei que meu pai trabalhava em casa, ele falou: isso não dá dinheiro. Ele falou: como assim trabalhar em casa? Isso aí tá errado. Ele tá acostumado, né? A geração dele era ir pra rua, em metalúrgicas e tudo mais, e voltar para casa com a roupa suja, a mão suja, tudo. Nada de errado contra isso. Mas hoje isso é uma possibilidade muito plausível, né? Faço isso já há 4 anos. Então, você precisa cuidar das distrações. Então, você tem as distrações externas e agora você tem as distrações internas. E aqui é onde mora o maior perigo. As distrações internas são as distrações que você mesmo procura. Então, você está aqui no home office, mas você está abrindo o TikTok, entrei no site da Globo, estou vendo aqui Instagram sem parar, estou entrando toda hora no YouTube, ouvindo podcast, Facebook. Então você está toda hora se distraindo. Você não consegue prestar atenção nas coisas. E agora a gente vai entrar aqui vou te dar algumas dicas
que na verdade não são dicas, são conteúdos realmente profundos para que você consiga desenvolver esse item 2, que é o item da distração. No livro A Arte de Fazer Acontecer, ou GTD, Gary Friendzone, às vezes você vai encontrar por esse título, do David Allen, ele fala que uma das coisas que você precisa fazer é organizar o seu tempo em blocos de tempo. Né? O que isso significa? Esse livro é um livro americano, então ele dá muitos exemplos lá dos Estados Unidos e tal, que o pessoal utiliza muito e-mail. Então, se você utiliza e-mail, adquira esse livro, vale muito a pena. Ele fala sobre você dividir o seu tempo em blocos. Então, das 9 às 10 eu vou responder e-mail. 10 e 1, parei, não vou responder e-mail, vou fazer outra coisa. Mas separar o seu tempo em blocos de tempo é fundamental. Mas aí você fala, tá, Wellington, o que eu faço em cada bloco? Como que eu escolho o que fazer primeiro e o que fazer segundo? Aí é outra coisa, né? Esse livro ele trata muito sobre isso. Então a mensagem central do David Allen é um livro que já foi vendido muito, tem mais de 12 milhões de cópias vendidas. Ele traz essa visão geral. Separe o seu dia em blocos de tempo. É como se fosse post-its, né? Então aqui com um bloco de post-its. Cada cor é como se cada cor você fosse fazer alguma coisa. Agora, o que eu decido fazer primeiro? O que eu decido fazer segundo? E aí a gente tem um outro livro interessante, que é o livro Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Tempo. Também já é um livro muito conhecido, que ele fala sobre você descarregar, é um método dele, de descarregar, né? Então você vai anotar todas as tarefas que você tem que fazer. Então você vai pegar um dia, um momento, e você vai colocar tudo que você tem que fazer. Levar o cachorro para dar banho, ir fazer compras, ir para natação, ir caminhar, ir correr, comprar presente para a esposa, comprar comida. Você vai anotar todas as suas tarefas, vai dar um monte de tarefas. Então você descarrega, é o que eles chamam de descarregar. Depois você vai distribuir essas tarefas. O que é distribuir essas tarefas? Você irá procurar tarefas semelhantes. Mas como assim tarefas semelhantes? Por exemplo, eu tenho um ritual matinal, onde faz mais de 1.500 dias que eu todos os dias, de forma consecutiva, eu medito, depois eu faço alongamento, depois eu faço leitura, depois eu faço escrita, né? E tem outras coisas que eu estou adicionando recentemente, como por exemplo, ir na natação, caminhar, jogar xadrez, inglês. Então tem outras coisas que eu estou adicionando. E aí eu faço essas coisas na sequência. Então eu não acordo, medito, aí depois quando chega a tarde eu vou lá e leio, aí depois chega a noite eu vou lá e escrevo. Não, é quase tudo a mesma coisa. Então eu vou lá, alongo, já estou ali quieto, já estou parado, já aproveito, já começo a me alongar, levanto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me hidratar. Enquanto eu estou ali quietinho, acordando ainda, já começo a fazer minha leitura. Terminou a leitura, agora eu vou estudar um pouquinho de inglês. Aí eu já estou fazendo café, essas coisas, daí eu vou lá, aproveito e jogo e treino um pouquinho de xadrez. Ou seja, eu procuro tarefas relacionadas e eu distribuo elas de forma inteligente, que aí é o terceiro ponto da estratégia do Jerônimo Tempo, que é reunir. Então você reúne tarefas que aí entrando já no dia, no seu dia de trabalho, você reúne tarefas em blocos de tempo e essas tarefas são tarefas relacionadas. Então tem até uma dica que ele dá, que é o dia da quarta-feira, né? Ele comenta que quarta-feira à tarde é o dia que ele não agenda nada, que é o dia que ele vai resolver os imprevistos. Então surgiu alguma coisa, olha, eu tenho que ir lá no banco, ele agenda para quarta-feira. Eu tenho que fazer, preciso agendar um médico, quarta-feira. Preciso fazer alguma coisa que não está na minha rotina, quarta-feira. Ele coloca a quarta-feira, é muito boa essa estratégia, coloca a quarta-feira como o dia de resolver as coisas imprevistas, as coisas que não estão sob o nosso controle. Então, aqui a gente falou sobre distribuir as tarefas em blocos de tempo. A gente falou sobre a estratégia de distribuir, ou seja, você vai escrever todas as suas tarefas, depois você vai reunir essas tarefas em blocos que façam sentido e blocos relacionados. Então, eu estou gravando aqui vídeo agora para você. O que tem sentido em eu gravar vídeo? Eu posso gravar vários vídeos, eu não vou gravar um vídeo agora, depois parar, ligar a câmera, arrumar o microfone, arrumar a roupa, pegar, ver se tem iluminação e tal. Porque isso não é produtivo. Ou seja, a pessoa, quanto mais você coloca isso de forma relacionada, mais produtivo você é. Isso a gente está falando, 2 livros já falaram isso, né? Então a gente falou de Jerônimo Tempo, David Allen. E tem um outro livro
que é muito interessante, que é o livro A Única Coisa, que é do Gary Keller. Estou aqui com a minha colinha. O Gary Keller, ele fala sobre a única coisa. É um livro já um pouco mais extenso, tem mais ou menos ali umas 400 páginas. E todo o livro é baseado em uma única pergunta, uma única ideia. E a ideia é o seguinte: qual é a atividade que, se você fizer hoje, né, torna todas as outras atividades menos importantes ou indispensáveis? Então, você vai entrar no seu dia pensando o seguinte: o que é que, se eu fizer, assim, eu zerei o dia. Pô, pode tudo dar errado, beleza. Se eu fizer isso aqui, aquela grande atividade. Às vezes é uma atividade grande, às vezes é só a atividade mais importante. Normalmente é a atividade grande e mais importante. Então, essa tarefa, né, em tese, né, ela tende a ser uma tarefa um pouco difícil de ser feita e desafiadora. Então, ela é difícil e desafiadora, né? Quando ela tem um alto nível de desafio e um alto nível de dificuldade, né? Um outro livro que fala isso, Flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala que você atinge o estado de flow, um estado onde você está performando bem. Então, quando você atinge esse ponto, você está performando bem, você executa essa tarefa com profundidade, como já foi dito em outro livro, Trabalho Focado, do Cal Newport. Quando você para e faz ali o deep work, o que é? Peguei essa tarefa, essa única tarefa do dia, vai ser a primeira tarefa que eu vou executar no dia e eu vou cancelar todas as distrações que eu tenho. Então eu vou desligar o celular, eu vou fechar as abas e vou fazer único e exclusivamente aquela atividade. Quando você faz isso, você tem um ganho de produtividade altíssimo e isso naturalmente vai ajudar você em muita coisa, não precisa nem falar sobre isso. E agora a gente entra no terceiro ponto. O terceiro ponto é o ponto da clareza. Então, assim, imagina se você faz muito bem feito a coisa errada. Imagina se você faz um monte de atividades no dia, mas essas atividades eram para ser entregues daqui a um mês e a atividade que era para ter sido entregue hoje não foi. Então, você não tem clareza daquilo que tem que ser feito. E a clareza, ela é muito importante, né? Então, a gente tem várias e várias pessoas que também falam sobre clareza. A gente tem, por exemplo, no livro Essencialismo, do Greg McCall, um negócio assim o nome dele. Esse livro é muito importante, ele fala sobre isso, você conseguir entender, ter clareza daquilo que é realmente importante. É igual um editor de vídeo, né? Ele tem lá o vídeo inteiro e ele tem que sair cortando as partes que não são importantes e deixar só aquilo que é importante. Então ele tem a clareza. Então, com essa clareza, você consegue executar as tarefas corretas. Se você não tem clareza, você está sendo toda hora cobrado. Alguém fala assim: e isso aí foi entregue? Isso daí foi entregue? Estou precisando disso aqui para agora. E você fica sempre um profissional reativo. Toda hora você tem que ficar dando resposta. Toda hora resposta. Ou seja, você não é autogerenciável. Você é gerenciável. Logo, você acaba sempre estando ocupado, mas nunca produtivo. Se perguntar: nossa, passou o dia inteiro trabalhando. Tá, mas o que você fez de grande? Não sei. Eu ajudei fulano, ajudei ciclano, fiz um negocinho aqui, um negocinho ali. Então, ter a clareza é fundamental. Quando você tem uma clareza, você sabe o que precisa ser feito, a ordem que aquilo precisa ser feito e você estabelece uma rotina. Isso é um profissional autogerenciável. Ele entende o que está acontecendo, ele mesmo tem o discernimento de determinar as tarefas que são prioridade, né, na ordem em que elas têm que ser feitas e pensando no próximo também, né? Ter um pouco de empatia, porque se a sua tarefa ela depende de outras pessoas ou outras pessoas vão pegar a parte da sua tarefa, você precisa pensar no próximo. A pessoa que é autogerenciável, ela pensa nisso. Quem não é autogerenciável está sempre na fogueira, está sempre na correria. Sabe aquela pessoa que está sempre correndo? A hora está indo no médico, aquela pessoa está correndo, tem que levar a criança na escola, tem que buscar a criança, a vida da pessoa parece uma loucura. Não é autogerenciamento, é loucura gerenciamento isso daí. Então, a gente falou de 3 pontos: ambiente físico, distrações internas e externas, falamos de clareza e agora a gente entra num ponto que aí a gente começa a distinguir ali os homens dos meninos, as mulheres das meninas, que é o elemento tempo. Tempo é o ponto que é o que mais a gente tem de valor, né? Então, eu parar aqui para gravar um vídeo para você, eu tenho que despender meu tempo, tenho que parar tudo, né? Se você não está ouvindo aqui muitos barulhos,
né? Porque eu me organizei para que eu gravasse para você um vídeo em um momento onde eu não tivesse distrações. Inclusive, eu avisei outras pessoas, olha, estou em gravação, não me interrompa. Executei aqui o item 1 e 2. Só que aqui o tempo eu estou falando em uma outra dinâmica. A dinâmica de você conseguir entender o quão produtivo você é em relação ao tempo. Ou seja, a gente está falando de home office. A pergunta do Éder foi muito clara. Faça um vídeo sobre autogerenciamento para home office. Home office é o quê? É você trabalhar na sua casa, no escritório na sua casa ou em outros lugares. Logo, você tem o benefício de poder pegar o seu computadorzinho e ir para outros lugares. Com esse benefício, ele imputa uma responsabilidade, que é, se você não tem a noção de que em quanto tempo você faz cada coisa, você vai ter problemas. Ou seja, eu preciso de que esse mouse aqui seja entregue até 2 horas da tarde. Se você não tem ideia em quanto tempo você vai conseguir entregar esse mouse, você vai ferir a expectativa da outra pessoa na qual fez essa solicitação para você. Você vai se ferir porque você vai dar um prazo que você não vai conseguir cumprir e aquilo vai dar problema. Então, o profissional autogerenciável, ele sabe bem quem ele é, ele entende bem em quanto tempo ele executa cada coisa e aí ele é preciso nas respostas. Porque nós, seres humanos, já somos péssimos em dar previsões. Somos péssimos. O mundo ia acabar, toda hora surge uma previsão aí de alguma coisa e nós erramos sempre. Então, o ser humano ele tem a dificuldade em prever as coisas, em dar uma previsão de tempo, e ele tem uma dificuldade enorme em dizer não. Só que essa enorme dificuldade em dizer não, às vezes está relacionada só porque ele não tem essa noção. Então como que eu resolvo isso? Simples. Você, além de todos esses pontos que eu te passei, você precisa começar a metrificar em quanto tempo você faz cada coisa. Ora, se você é um atendente e você atende 30 pessoas por dia, você precisa ter uma noção de que em quanto tempo, qual o tempo médio que você leva para resolver aqueles 30 atendimentos. Se você trabalha como um caixa, supermercado, você precisa ter uma noção de que quantas pessoas você atende em média e quanto tempo leva cada pessoa. Se você está no home office, igual que é o tema do nosso vídeo, e você trabalha como social media, copywriter, gestor de tráfego, estrategista, você precisa ter uma noção de que em quanto tempo você leva para fazer a sua própria atividade. Pelo amor de Deus, você precisa ter isso. Essa é uma informação importante. É a sua própria atividade que está ali em jogo. Você precisa parar e começar a pensar sobre isso. Quanto tempo eu levo para fazer isso aqui? E aí você consegue dar uma resposta precisa. E aí às vezes o funcionário fica com medo de dar uma resposta precisa, com receio da outra pessoa achar que ele está falando um tempo muito alto, e ele dá um prazo menor para poder agradar a outra pessoa, só que no fim das contas ele não agrada, porque ele não entrega naquele ponto. Entende como não é um ponto simples? Por isso que eu estou te munindo de vários pontos. E uma coisa que eu também não falei ainda nesse vídeo, tem um livro muito importante também que fala sobre isso, sobre esse gerenciamento, principalmente em equipes, que é o livro Scrum, que são 2 pessoas, é o pai e o filho, é o Jeff Sutherland, que ele fala sobre isso, uma metodologia ágil de trabalho. Inclusive, eu arrisco dizer que se nós aqui da nossa agência não utilizássemos essa metodologia, a gente não ia conseguir abrir 2, 3 carrinhos no mesmo mês. A gente não ia conseguir fazer vários lançamentos com uma equipe bem pequena. Porque mesmo com uma equipe pequena, a gente consegue ser altamente produtivo. Então, esse é o 4º ponto. O 5º ponto, ele é o ponto assim que Vou te contar um segredo. Os profissionais autogerenciáveis, eles ganham mais. Eles são mais bem pagos. As empresas estão dispostas a pagar mais por esses funcionários autogerenciáveis. E o motivo é simples. Um profissional autogerenciável, ele está diretamente relacionado com a última linha. O que é a última linha, Wellington? A linha do lucro da empresa. Quanto realmente entrou de caixa para a empresa. É um funcionário que se paga e gera lucro para a empresa. Ele está totalmente relacionado com isso. E a empresa sabe disso, ela enxerga, ela está disposta a pagar mais para esse funcionário. Então, é interessante ser um funcionário autogerenciável. E aí, o 5º ponto que vai fechar esse contexto é literalmente o ponto do contexto.
o profissional ele não pode ficar agarrado naquela atividade dele. Ele não pode estar ali só olhando para o mouse. Ele precisa levantar a cabeça e ver que tem um computador, que tem um monitor, que tem um teclado, que tem uma cadeira, que tem uma mesa, que tem uma câmera, que tem um tripé, que tem um microfone, que tem uma webcam. Ele precisa estar ligado com isso. Ou seja, ele para de olhar a árvore e levanta a cabeça, olha para a floresta. Ou seja, ele está em uma atividade X, mas ele quer saber o que aconteceu na atividade Y, quer saber o que aconteceu na atividade Z. Ele é um profissional curioso, interessado, quer saber o que está acontecendo. Ele faz perguntas que não tem nada a ver, às vezes, com o trabalho dele. E ele entende o contexto. Vou te dar um exemplo prático sobre isso. Em 2007 foi lançado o iPhone 3, o 3GS. O Steve Jobs tem essa apresentação na internet, quase 2 horas, vale muito a pena assistir. E ele praticamente humilha os outros concorrentes com uma aula de contexto. Ele basicamente fala, olha, a Nokia já inventou o touchscreen. Vou pegar aqui o touchscreen. Existe um celular aqui da LG que não tem o teclado embutido, aquele botão. Vou tirar então esse botão. Olha, aqui da BlackBerry eles enviam um e-mail. Eu vou enviar também. E ele foi pegando um pouquinho de cada um. E é óbvio que virou um dos melhores celulares do mundo. Por quê? Porque ele pegou o melhor de cada tecnologia. Ou seja, ele olhou o contexto. Que é o que eu estou fazendo aqui com você. Eu não estou te trazendo às vezes uma referência. Estou te trazendo várias. Não vou dizer todas, mas várias. Falei da única coisa. Falei do trabalho focado. Falei do Scrum. Falei do Garfield Stone. Falei do essencialismo. Falei da única coisa. Falei do produtividade para quem ter tempo. E do Flow. Não lembro se eu repeti agora. Ou seja, estou te trazendo um contexto para que realmente você entenda do profissional gerencial. E também um contexto de carreira, né? O quão importante e fundamental você ser um profissional autogerenciável. E aí você começa a não vou dizer se distanciar, mas você começa a elevar o seu nível. Você muda de status quando você é um profissional autogerenciável. As empresas querem isso e é fundamental que você seja isso. Por quê? Por uma questão de risco também. A partir do momento que a tecnologia ela vai aumentando, né, e todo ano aumenta a tecnologia melhora, várias e várias pessoas são deixadas de lado por conta da tecnologia. Elas são substituídas. Tem vários supermercados que não tem um caixa. Por quê? Porque a pessoa ela passa ela mesma as coisas. Mas os profissionais intelectuais e autogerenciáveis, eles não são substituíveis. Por quê? Porque eles mexem com a última linha, a linha do lucro. Então, por uma questão de sobrevivência no mercado, é imprescindível ser um funcionário autogerenciável. Então é isso, espero ter respondido a sua pergunta, né? Um vídeo sobre autogerenciamento para home office. Então aqui a gente falou de 5 elementos: o elemento do ambiente, o elemento das distrações, que é muito importante, como eu falei, o elemento da clareza, você entender o que é que tem que ser feito, quando tem que ser feito, como tem que ser feito, em que velocidade tem que ser feito, o elemento do tempo, porque a gente está falando de home office, então você quer aproveitar os benefícios do home office, e o elemento de contexto, que é quando você entende como que essa roda gira e você passa a dominar. Você passa a ser a pessoa que pergunta, você passa a ser a pessoa que sabe o que está acontecendo e você consegue mover as peças. É como o Hélio comentou ali, azeitar o processo. Você começa a fazer mais com menos. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui abaixo nos comentários. Eu vou até deixar essas referências aqui de livro para que você depois possa clicar, fuçar um pouquinho e talvez até comprar algum deles. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.